Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Paulo Figueiredo faz denúncia e revelação gravíssima contra o STF Moraes. Veja o vídeo. Arrebentaram a boca dele, perdeu 3 dentes. E aí no mesmo dia, a Polícia Federal chamava ele para depor e falava assim: ô, chato que você tá passando, hein? Isso aí, pô, é muito triste que você tá passando. Mas se você entregar alguma coisa do Bolsonaro, você sai hoje mesmo. Assim. Então, eu vou contar uma coisa. Tem algumas coisas aqui que eu quero trazer em primeira mão para vocês. 2 pesquisas e um fato que uma testemunha me contou. Então, eu não sei o que vocês querem. Uma testemunha é uma pessoa que estava presa por ordem do Xandão, me contando o que eles faziam, tá? Na prisão, por ordem do Xandão. Então, não sei qual é a ordem das coisas que vocês querem. Como você quiser. Então, vamos lá. Essa história da prisão. Eu não vou dizer quem foi a pessoa, mas uma pessoa presa por ordem do Xandão, tá? Esse cara, depois de 6 meses preso, o Xandão mandou soltar. Foi preso lá naquela história de vacina, etc. O sujeito não conseguiu ser solto porque não constava em nenhum lugar que ele havia sido preso. Sim. Não constava no, sei lá, acho que é no CNJ, sei lá, no sistema da Justiça Federal que ele estava preso. E aí, pra ele desaparecer num porão é daqui pra ali, né? Pô, mas é alguma gulag, cara. O cara não foi preso pelo Estado brasileiro. Cara, jogaram ele na cadeia por causa de um papel que o Xandão assinou. Cara, meu irmão, isso o Stalin tá olhando e falando assim: porra, meu irmão, o maluco é brabo. Vacilei. Paulo, mas isso não é exceção, cara. Eu converso Não. O meu processo, por exemplo, quando eu fui tirar minhas redes sociais, fiquei 3 meses, depois voltou, também não sei por que voltou. Eu fiquei 3 meses sem ver. Fui ver Adriles, até hoje eu não recebi nada. Fala o tempo inteiro, Adriles, é um tanto de processo que eu chego lá na justiça e falo: cadê? Não tem, não existe. Aí os caras falam que dão acesso, não dão. Isso é coisa de burocracia e ditadura. O cara é acusado, não se sabe do que, é preso, não se sabe do que, é desmonetizado, não se sabe por quê, é censurado, não se sabe por quê. E preso pela Suprema Corte, né? O cara vai pesquisar o que é que o meu cliente é acusado. Não consta nada aqui, não. Não é uma exceção isso que o Paulo Figueiredo tá falando, não. É uma regra. Não é uma exceção, não. Eu tô ilustrando como este aparato desse cara é paraestatal. Uma das coisas que esse preso me contou foi o seguinte, que jogaram ele na prisão comum, e aí o que faziam? Botavam ele para tomar banho de sol com elementos de alta periculosidade, enfiavam a porrada nele. Nossa. A ponto dele ter tomado uma paulada. Ele falou: tem prova, tem detentos. Tomou uma paulada na boca, e esse cara é um tiozão. Pois mas dos detentos? Dos detentos. Arrebentaram a boca dele, perdeu 3 dentes. E aí no mesmo dia, a Polícia Federal chamava ele para depor e falava assim: ô, chato que você tá passando, hein? Isso aí, pô, é muito triste que você tá passando. Mas se você entregar alguma coisa do Bolsonaro, você sai hoje mesmo. Assim. Outra notícia na tela. Novas evidências podem reforçar o impeachment de Lula. É isso mesmo. Parece evidente a interferência de Lula na eleição argentina. Esse novo pedido de impeachment a ser protocolado nos próximos dias pode ganhar força. Veja o vídeo. Bom, e depois da repercussão da notícia de que Lula ligou para a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para liberar $1 bilhão em um empréstimo ao governo argentino, que beneficiaria o ministro da Economia e candidato da esquerda à presidência, Sérgio Massa, os jornais locais La Nación e Página 12 lembraram uma promessa do presidente brasileiro ao peronista. Segundo La Nación, Lula disse a Massa, no dia 28 de agosto, que enviaria pessoas de sua equipe argentina
com o objetivo de ajudá-lo na campanha para, abre aspas, parar a direita, fecha aspas. De acordo com a publicação, a afirmação foi feita pelo próprio candidato peronista. Já o jornal Página Doce trouxe relatos da conversa entre Lula e Massa no Planalto, também contados pelo próprio candidato. Em um desses momentos, Lula teria dito, abre aspas, faça o que você tem que fazer, mas vença. Deixe de juntar dólares e junte votos. Vocês têm que vencer pela integridade do Mercosul, fecha aspas. E aí, Silvio? Lula prometeu, então, ajudar Sérgio Massa, candidato aí da esquerda, na campanha às eleições da Argentina, que ocorrem no próximo dia 22. Será que vai fazer alguma diferença, hein, Silvio? Eu acho que não. Agora, eu gostei da expressão que o Augusto usou agora, né? Ele acha que ele tem uma agenda de presidente do mundo. É importante a gente lembrar que ele se encontrou com o Alberto Fernandes, o atual presidente da Argentina, mais vezes, ele recebeu ou visitou, porque ele também foi à Argentina, mais vezes do que com muitos ministros, talvez eu diria a maioria dos atuais ministros, dos 37, 38, não sei se já chegou mais alguém, mais alguma pasta nova nas últimas 24 horas lá em Brasília. Então, o que acontece? A Argentina vive uma situação de calamidade, né? Um dos piores momentos, talvez similar, se não pior, de quando ela quebrou lá atrás com o Fernando de la Rúa, né? Na virada dos anos 2000, 2001, e não tem crédito, não tem moeda, o peso não vale absolutamente nada. Aliás, a moeda é negociada na rua, tem 2 ou 3 câmbios, tem o dólar, o câmbio blue, que é o que eles chamam, não tem para quem recorrer, senão ao Brasil, senão ao BNDES, porque nenhum outro banco lá fora quer dar mais empréstimo para a Argentina, só se eles conseguirem mais 40 bilhões do Fundo Monetário Internacional, né? Algo que é improvável. Então está pendurada no presidente Lula, né? O kirchnerismo, ou o que sobrou dele, né? Que é o peronismo, dentro uma das vertentes dentro do partido peronista, que governa a Argentina há um bom tempo, né? Egressa lá do Néstor Kirchner, morreu, passou para Cristina, e ela tem aí o seu poste, vamos chamar assim, Alberto Fernandes, e agora o Sérgio Massa, que é ministro da Economia. Então, só tem essa saída, né? Então, pediu socorro ao Lula. Ao Lula, o que interessa? Ter uma vizinhança alinhada, né? Uma vizinhança de esquerda, uma vizinhança progressista. Então, ele vai tentar interferir como puder. O duro de tudo isso é que, no final das contas, ele vai mandar dinheiro do BNDES para o gasoduto, ele vai tentar continuar injetando dinheiro. Acho que, apesar de não concordar com todas as ideias desse ultraliberalismo do Javier Milei, né, um anarcocapitalista, eu acho que ele é uma novidade e acho que precisa a Argentina só sai dessa situação com um choque, né? E eu gosto da proposta dele de menos Estado, de enxugar a máquina, algo que, aliás, vai completamente na contramão do que a gente vê em Brasília. Pois é, Alexandre, eu lembro que ainda na campanha eleitoral Lula foi questionado sobre as ditaduras da Venezuela, da Nicarágua, e ele saiu pela tangente dizendo que era preciso respeitar a autodeterminação dos povos, né? Mas parece que esse princípio não está valendo aí para os nossos irmãos argentinos, né? Esse princípio só vale quando é conveniente aí para o presidente Lula, hein, Alexandre? Just a little bit. That's the biggest night I've ever seen. Everybody make it to the station! Eu não sei o que diz a lei argentina sobre eleições. Aliás, eu deveria saber porque eu trabalhei lá 3 anos, mas isso já faz aí mais de 40 anos. Né? Mas o candidato confessar que recebeu uma promessa de ajuda de um presidente de um outro país, ajuda estrangeira para uma campanha eleitoral, vai mandar gente para ajudar? Como assim? Tem pessoas no Brasil que têm uma fluência no espanhol muito boa, com sotaque argentino ou portenho, né? E vão poder falar à vontade nos comícios, ajudando aí o Sérgio Massa. O que está acontecendo, né? Essa questão aí do banco.
Ora, se o Brasil é parte do banco, o Brasil tem dinheiro no banco, né? O Brasil botou 2 bilhões e um pouco mais. Agora, o senador Seif, de Santa Catarina, está convocando a ministra do Planejamento para ir à comissão e explicar que história é essa, né? Afinal, foi empréstimo ou não foi? Né? É para campanha eleitoral, não é? Que história é essa? Eu diria que se o Brasil estava ajudando com dinheiro, né, tinha que deixar esperar passar a eleição. A eleição é agora, dia 22 de outubro. É a questão de mulher de César. Não basta ser honesta, tem que parecer honesto. Numa hora dessas, botar dinheiro lá, todo mundo fica pensando que é para campanha eleitoral, para ajudar o companheiro, né, contra o Javier Milei. Aliás, né, eu falei em lei, né, essa história de misturar. Outro dia, o presidente do Brasil disse que o PT tem excelentes relações com o Partido Comunista Chinês, quando ele recebeu aqui o presidente do Partido Comunista Chinês em encontro oficial. Eu lembro que, em 1947, o Partido Comunista aqui no Brasil foi banido exatamente por isso, porque recebia dinheiro de Moscou e, obviamente, ordens de Moscou. Não pode, né? Essa influência estrangeira em eleição, em tomada de decisões, né? Decisão do máximo do país, da Argentina, por exemplo. O presidente da República da Argentina vai ser ajudado pelo Brasil. Onde é que fica a autonomia dos argentinos, né, em relação aos irmãos do Norte? Essa é uma questão bem séria que eu acho que está em jogo isso, né? Agora, se a ministra do Planejamento for ao Senado, né, nessa convocação do senador Seif, certamente ela terá que levar a documentação demonstrando a legitimidade dessa ajuda. Bom, e ainda nesse assunto, relatórios oficiais de demonstrativos financeiros apontam que o Brasil já injetou nos últimos 10 anos quase 3 bilhões de reais no Banco de Desenvolvimento da América Latina, o chamado CAF. Recentemente, a instituição emprestou $1 bilhão à Argentina em uma operação em que existe a suspeita de um pedido do presidente Lula à ministra do Planejamento, Simone Tebet, para ajudar na liberação do recurso. Tebet negou ter dinheiro do Brasil na transação financeira. No entanto, relatórios anuais do banco mostram que entre 2013 e 2023, apenas em 2019, o primeiro ano da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, não houve aportes do Brasil. Somente nos primeiros meses deste ano, o governo Lula já encaminhou mais de $31 milhões para o CAF. Nesta sexta-feira, o senador Jorge Seif apresentou o pedido de convocação da ministra do Planejamento, Simone Tebet, para prestar esclarecimentos na Comissão de Assuntos Econômicos sobre a posição do Brasil nessa decisão que concedeu o empréstimo de $1 bilhão à Argentina por meio do Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF. Ana, ministra do Planejamento, então, se for convocada realmente, vai ter de se explicar, né? Apresentar a legitimidade, a justificativa para esse empréstimo aí de $1 bilhão para nossa vizinha aqui, Argentina, neste momento aí de campanha eleitoral. E lembrando que a ministra do Planejamento, na campanha eleitoral presidencial de 2022, ela afirmou com todas as letras, né, categoricamente, que o PT era um partido corrupto, que houve corrupção, que houve o mensalão, que houve o petrolão. E depois, perguntada se ela aceitaria um cargo num possível governo Lula, ela disse que não, que jamais aceitaria um cargo num governo. Inclusive disse que os caciques do partido dela, do MDB, também estavam envolvidos em grandes esquemas de corrupção com o PT. E hoje está lá, Simone Tebet no escurinho do cinema, sentadinha no sofá do petismo. Uma vergonha, né? Como mulher, como política, como representante das mulheres, né, no Congresso, como política de uma maneira geral. Agora, tem um outro ponto também interessante, Paula, que nos últimos anos
o Foro de São Paulo era tido como uma teoria conspiratória, né, de extrema direita, e agora nós estamos vendo não apenas o nosso dinheiro sendo jogado nos países companheiros, né, mas também alimentando esse projeto de poder da esquerda, da extrema esquerda, do próprio Foro de São Paulo, que foi um dia uma teoria conspiratória que agora se mostra concretizada, né? Estamos falando aí de cifras estratosféricas, de bilhões de reais, de dólares, saindo dos nossos cofres, indo para esses parceiros aí do petismo, enquanto no Brasil nós temos mais de 30 milhões de pessoas sem saneamento básico, sem água tratada, né? Mas isso é apenas um detalhe. E enquanto tudo isso que nós estamos discutindo aqui está aí para qualquer brasileiro ver, você abre as páginas dos jornais e tudo que você lê é os golpistas do 8 de janeiro, a extrema-direita, racismo estrutural, como foi o próprio Barroso disse no discurso de posse dele como presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Um ministro de uma corte constitucional, racismo estrutural, políticas de saúde pública e tal e tal. Você não vê a imprensa falando sobre isso, você não vê a imprensa divulgando claramente que uma ex-ministra sem pasta vai mamar no nosso dinheiro durante 6 meses, 40 mil reais, né? Mas aqui seguiremos combatendo o bom combate, né, Paula? E vamos mostrar tudo que o desgoverno do PT está fazendo, inclusive interferir, sim, em eleições em outros países. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.